Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos falar aqui hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando aqui sobre execução, não é isso? Na aula passada nós falamos que planejamento, planejamento é tomar uma decisão antecipada daquilo que ainda vai acontecer. Ou seja, é uma técnica que visa tomar uma decisão antecipada daquilo que ainda vai acontecer e você vai traçar um plano de ação, não é? Então, hoje nós iremos falar sobre execução, ou seja, após o planejamento, após todo o planejamento, o que nós temos que fazer é entrar em ação, é executar, é ter atitude, é fazer aquilo que nós planejamos, certo? Então, execução, como a palavra está dizendo, é o ato ou efeito de executar, de passar do projeto ao ato, é a realização, é você entrar em ação. Ou seja, tem muitas vezes tem gente que diz assim, Tiago, eu estou planejando, estou estudando, estou me preparando. E eu pergunto, você, o que foi que você fez? Não, eu não fiz nada ainda. Por que você não fez? Não, porque eu gostaria só de começar quando aquele meu projeto, aquele meu pensamento, ele tiver 100%. E eu vou te dizer uma coisa, se você quiser realmente ter resultado na sua vida, você pensa o que você vai fazer antes, mas entra em ação de imediato e você vai melhorando durante o procedimento ou durante a realização do que você decidiu fazer. Tá certo? Por quê? Porque é fazendo que você aprende muito mais. É fazendo que nós conseguimos melhorar muito mais. Tá certo? Então, se planejar. Eu fiz o planejamento melhor do mundo, mas eu não entrei em ação. O que é que vai acontecer? Não vai gerar resultado. E para gerar resultado, você precisa entrar em ação. Você precisa executar. Você precisa fazer. Planejar é muito bom, planejar é muito importante. Planejar vai te dar um aumento gigantesco de você alcançar aquilo que você quer. Agora, é entrando em ação que você vai para o próximo passo, que é gerar os resultados. Porque não é possível pular do planejamento para o resultado, isso não existe. Do planejamento, no meio do planejamento para o resultado, o que é que você vai ter? A ação, a execução, o fazer, a realização. Então, começa com o que dá. Faz o simples, mas faz o simples que funcione. Faz o simples bem feito. E fazendo, aí você obrigatoriamente, consequentemente, você vai para a próxima etapa, que é o quê? É você ter os seus resultados. Tá certo? Então, de todas as etapas na administração, a ação, a execução, o fazer é uma das mais importantes, porque é no fazer que nós aprendemos. É no fazer que nós melhoramos. É no fazer que nós viramos mais especialistas naquilo que nós estamos fazendo. É fazendo, porque fazendo é onde existe, é onde está escondido, é onde está lá os maiores aprendizados, é no fazer. Tá certo? Então, às vezes, tem pessoas que não fazem porque ela está com medo de que alguém vai falar, não faz nada para aprovação de ninguém.
Vai lá e faz, gera teu resultado, muda a tua vida, foca para dentro de você, que você com certeza vai se dar muito melhor, tá certo? Então a gente inicia hoje falando sobre execução e quando você for executar, existe uma parte aqui muito importante, que é a parte que quando você executar qualquer ação, você precisa ficar atento para que não aconteça esses três assuntos aí, essas três complicações, tá certo? Por exemplo, na execução ou a falta da execução, como a negligência, por exemplo, quando você vai executar algo, você precisa ou deixar de executar, porque a falta da execução também causa problema para você que é da área de saúde, porque, por exemplo, você é um profissional da área da saúde, aí acontece um acidente e você não vai lá salvar essa pessoa, você não vai lá cuidar da vítima, o que é que pode acontecer? Você pode responder criminalmente por negligência. E o que é negligência? Está aí escrito, é descuido, desleixo, desatenção, menosprezo, indolência, omissão ou inobservância do dever. Olha, omissão ou inobservância do dever. Vou até grifar essa daqui, ó. Então, se você é uma técnica ou um técnico em enfermagem e você está presente omissão, deixa eu desfazer isso aqui. Omissão ou inobservância do dever. Olha só, omissão ou inobservância do dever. Você é um profissional da área da saúde. Aí acontece um acidente e você omite de você fazer aquele socorro. Porque muitas vezes, se você não tiver com habilidade para fazer aquele socorro, você avalia o cenário, você se protege, se aproxima do local e mesmo que você perceba que não tem capacidade, que não está preparado, que não está qualificado, se você pega o seu telefone e liga para 192 e liga para 193, você nunca poderá responder por negligência. Porque pegar o seu telefone, ligar para 192 e um para 193 já é uma forma de socorro para aquela vítima. E continuando, está dizendo aqui, ó, negligência em realizar determinado procedimento em inobservância, né? Se você omite ou se você realiza determinado procedimento. Então, se você realizar algum procedimento sem estar qualificado, se você não está qualificado, né, faz de todo jeito, você faz sem observar o que você está fazendo, você está sendo negligente. Então, tem uma vítima, chega lá e presta o teu socorro da forma que você está capacitado naquele momento. Se não tiver capacitado, pede ajuda para que você possa nunca responder por omissão de socorro, certo? Imperícia, falta de técnica. Ó, imperícia
é a falta de técnica necessária para a realização de certa atividade. Imperícia, falta de técnica. Então, se você não sabe realizar o procedimento, tem gente que não tem técnica, tem gente que não tem preparação, tem gente que não é especialista. E aí ela quer entrar em ação sem ter a técnica, sem ter a qualificação, sem ela estar preparada, sem ela ter o conhecimento, sem ela ter a sabedoria adequada, mas ela quer entrar em ação e aí vai correr o risco de fazer uma besteira. Por quê? Porque ela não tem perícia, ela não tem preparação para realizar um procedimento. Então, quando você não tem perícia, quando você não tem preparação, quando você não tem capacitação e você ainda corre o risco de fazer o procedimento, você poderá responder porque você fez o procedimento de forma com imperícia, né? Sem técnica. Você não tinha técnica, não tinha preparação para fazer. Mas mesmo assim, você foi lá e correu o risco de fazer o procedimento. Tá certo? Então imagine uma pessoa que pede para você fazer uma punção arterial. Se você não tem perícia, se você não tem capacitação, se você nunca fez, se você nunca treinou e você não tem capacidade, não arrisque fazer um procedimento que pode dar um problema grande para a vítima, para o paciente ou para você. Tá certo? Então, enquanto o outro é a omissão e é você não observar a realização correta do procedimento, que é a negligência, a imperícia, você não tem a técnica, você não tem a preparação. E o terceiro ponto, no momento que você for realizar uma ação, é a imprudência, ou seja, falta de cautela, de cuidado. É mais que falta de atenção, é a imprevidência acerca do mal, que deveria prever, porém não previu. Imprudente. Vamos aqui dar um exemplo de uma pessoa imprudente, de uma ação imprudente. Você sabe dirigir carro, você sabe pilotar moto, né? Você sabe dirigir lá carro e moto, e você, na hora que você está lá na sua moto, o que é que tem algumas pessoas que fazem? Elas começam a empinar uma moto, né? Arrastar, colocam uns extensões no final da moto e começa a arrastar para sair aquelas faíscas de fogo. Aquela pessoa, ela está sendo o quê? Imprudente no que ela está fazendo, não é? Um profissional da área da saúde, que ele sabe que na hora que você vai fazer uma punção intramuscular e você introduz, por exemplo, no deltoide, no braço do paciente, o que é que você tem que fazer? Sempre fazer a aspiração. Para que fazer a aspiração, Tiago? Porque a aspiração, você vai aspirar. Para quê? Para ver se você pegou algum vaso. Tem pessoas que vai passando o tempo e dizem, eu nunca peguei nenhum vaso. Então ela introduz a agulha no braço do paciente e ela não aspira mais, ela coloca a medicação, ela está sendo imprudente, ela está tendo falta de cautela, falta de cuidado, não é? Tem que ter atenção no que está fazendo. Então a pessoa tem que prever que poderá pegar um vaso, pode pegar um vaso. Na maioria das vezes pega, Tiago? Não, não pega. Mas você tem que fazer o procedimento com o passo a passo e o protocolo correto do procedimento. Certo? Então, toda vez que for realizar a sua ação, toda vez que você for realizar a ação, executar, você tem que prestar atenção nesses 3 pontos aqui. Negligência é você
se omitir, você sabe fazer, mas você se omite em fazer, né? Imperícia, você não tem capacitação, mas você corre o risco de ir lá e fazer. E imprudência, você tem capacidade de fazer, mas você faz de forma descuidada, sem atenção, correndo risco de necessários, né? Como empinar uma moto, como introduzir uma agulha e administrar um medicamento sem aspirar, para saber se pegou um vaso ou não. Isso é um profissional ser imprudente no que ele está fazendo. Então, se prepara, se qualifica e realiza a atuação com segurança, com qualidade, com segurança e com certeza do que está fazendo. Se perceber que não vai realizar, pede ajuda para um colega do teu setor. Se for uma vítima na rua, liga para 192, liga para 193, mas entra em ação para ajudar aquela vítima e para você alcançar o objetivo. E aqui hoje nós iremos falar e dar início aqui rapidamente à nossa aula de hoje, falando aqui sobre organização. E aí, o que é organização? Organização é o ato de agrupar atividades, estruturar, integrar os recursos, estabelecer relações de trabalho entre instituição e o empregado, a fim de realizar seus objetivos conjuntos. Então, organização, o que é agrupar atividades? Integrar recursos. Olha um exemplo aqui, ó. Aqui é um posto de enfermagem. Então, de forma aqui mais direta, eu digo para você, o que é organização? Você pode dizer assim, Tiago, e o que é organização para você? O que é agrupar atividades, integrar os recursos, estabelecer relações de trabalhos? Organização é você colocar cada coisa no seu devido lugar. E quando você colocar cada material, quando você colocar cada pessoa, quando você colocar cada etapa no seu devido lugar, você precisa identificar. Então, organizar é você colocar cada coisa no seu devido lugar e você identificar aquele determinado setor, aquela determinada função, ou aquela determinada tarefa, certo? Então, um exemplo aqui que nós iremos dar aqui é o exemplo aqui da organização. Então, a organização, a gente olhando aqui, ó, olhando aqui para esse posto aqui de enfermagem. Deixa eu colocar aqui. Olhando aqui para o posto de enfermagem, o que é que vocês vão observar aqui, ó? O que é que nós iremos observar aqui no posto de enfermagem? Olha no posto de enfermagem, olha, cada material, ó como fica muito mais fácil, ó. Cada material no seu devido lugar. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. E eu vou colocar aqui uma caneta, mas eu vou colocar uma caneta vermelha. Então, vamos lá. Então, observa. Olha a organização desse local, desse ambiente num posto de enfermagem. O que é que vai acontecer? Já aconteceu com você alguma vez de você procurar algum documento na sua casa e você não achar esse documento de jeito nenhum? Aí no momento que você não está procurando aquele documento, procurando aquele objeto, aí ele aparece para você.
Se isso acontece com você, o que é que está acontecendo? É que você precisa se organizar mais, certo? Então, ó, vamos aqui para o posto de enfermagem. Observa aqui o posto de enfermagem, vocês vão ver aqui, ó. Cada gavetinha dessa, olha, cada gavetinha com nome. E o que é que vai acontecer? Quando você precisar do seu medicamento, quando você precisar do medicamento, você vai ter aqui, ó, cada medicamento identificado, cada medicamento desse identificado e cada medicamento no seu devido lugar, ou seja, estruturado, não é? Agrupado em um ambiente, mas estruturado, dividido, cada material, cada medicamento no seu devido lugar. Então, você vai ter cada medicamento, cada material no seu devido lugar. Você vai ter aqui, ó, olha as etiquetas, ó, totalmente identificados, certo? E aí, você vê aqui, ó, essa profissional com uma pasta na mão e você vai observar dentro dos postos de enfermagem o que é que você vai ter. Qual é o documento? Qual é o documento principal dentro que a gente pode utilizar na organização? Eu vou colocar aqui, ó, o documento principal que nós vamos utilizar. Documento. Deixa eu colocar aqui, apagar. Vamos colocar aqui, ó. Prontuário. Qual é o documento principal que nós iremos utilizar no posto de enfermagem para que a gente possa identificar o paciente? É o prontuário. Tiago, o que é o prontuário? O prontuário é o documento onde está toda a história do paciente. Vou colocar aqui, ó. Prontuário é o documento. Deixa eu apagar aqui. Prontuário é o documento que está toda a história do paciente. Então vamos lá. Prontuário é o documento onde vai estar toda a história. Documento onde vai estar toda a história. Toda a história do paciente. Essa história do dia que o paciente entrou, que ele recebeu a admissão do paciente, do hospital ou do ambiente, da unidade, até o dia que ele vai receber a alta dele ou pode também receber o atestado de óbito, tá certo? Essa história do paciente, ela também poderá ser chamada de quê? Essa história do paciente, a história, ela pode ser chamada também de quê? Anamnese. Deixa eu apagar aqui. Anamnese. Então, o prontuário é o documento principal onde vai estar toda a história do paciente. O dia que ele chegou, quais foram os sintomas, como é que está o andamento desse paciente.
Essa história do paciente, ela também pode ser chamada de anamnese, certo? Onde tem toda a história daquele paciente. E aí você veja como é importante, ó, cada coisa no seu devido lugar. Cada paciente ele vai ter o seu prontuário com o seu nome, com o número do leito. E cada paciente vai ter fez os exames, vai para dentro do prontuário do paciente, certo? Então vocês vão ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, realizou um procedimento com algum instrumento ou com algum material pérfuro cortante. Está contaminado. Olha a caixinha aqui, ó. Caixinha de pérfuro cortante. Localzinho de lavar as mãos. Ou seja, vocês vejam que cada coisa no seu devido lugar. Onde lavar as mãos, onde colocar o material pérfuro cortante. Ali já tem uma caixa de isopor com soro por cima. Aqui você tem esparadrapo, uma bandeja com ácido cirúrgico, luva de procedimento. Então, observe esse posto de enfermagem e você vai ver. Também tem um local aqui que nós não estamos visualizando, que é o local de colocar cada prontuário de cada paciente para não haver a mistura. Porque imagine se não existisse cada coisa no seu devido lugar. O que é que ia acontecer? Ia misturar exame de paciente, ia misturar materiais, ia ser uma verdadeira esculhambação, uma verdadeira bagunça. Então, esse exemplo, essa foto, ela exemplifica muito bem a importância da organização, que é você estruturar, é você agrupar, não é? É você fazer com que cada coisa, cada material, ele esteja no seu devido lugar, cada medicamento, cada material e o profissional também, tá certo? Aqui, ó, é um exemplo que vocês vão ver aqui, ó, um carrinho de parada cardiorrespiratória, certo? Carro de parada cardiorrespiratória. Esse carrinho de parada cardiorrespiratória, caso o paciente tenha uma parada, paciente teve uma parada cardiorrespiratória, e aí você vai ter aqui, ó, oxigênio, você vai ter o desfibrilador, você vai ter o monitor, e aí o que é que vai acontecer? No momento que você precisar de um material e você abrir uma gaveta dessa, olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Cada medicamento desse no seu devido lugar e além de estar separado, estruturado, dividido, cada um no seu determinado lugar aqui, ó. Observem que em cada gaveta dessa tem uma etiqueta, ó. Etiqueta, etiqueta, etiqueta. E essas etiquetas são o que? A identificação. Então, quando você coloca cada ampola de medicamento em um compartimento desse e você identifica aquele medicamento, aquele compartimento, o que é que vai acontecer? O teu atendimento vai ficar mais rápido, você vai ter uma resposta muito mais rápida nas suas atitudes perante ao paciente, ou você vai demorar mais? Agora imagine essa gaveta aqui, quando você abre essa gaveta, não tivesse essas divisões, essas separações, essas identificações, tivesse tudo misturado e você como um profissional tivesse que procurar cada medicamento ampola por ampola. Ia demorar mais a tua resposta para o teu paciente ou ia ser mais rápida? Então, muitas vezes eu ficava me perguntando assim, por que os estudiosos de administração por que esses caras inventaram a organização dentro de uma das etapas de administração? Será que foi para prejudicar mais, só para fazer mais teorias científicas, para complicar mais a vida? Não. É exatamente porque você pode chegar onde você quer de forma desorganizada. Pode chegar, mas você vai demorar muito mais. E se você chegando lá onde você quer,
pode acontecer também de você não permanecer, você não conseguir sustentar aonde você chegou. Então, quando você trabalha dessa maneira aí, separando e identificando, o que é que vai acontecer? Você terá uma resposta muito mais rápida, você vai responder muito mais rápido e vai se esforçar menos. Tem gente que quando procura alguma coisa, ela não acha, ela fica perturbada, desequilibrada e culpa todo mundo, ela só não culpa quem? Ela mesma. Então, separa, coloca cada coisa no seu devido lugar. No início, isso aqui dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas depois você vai observar que na hora que você precisa, você tem uma resposta muito mais rápida e você vai em cima daquilo que você quer, certo? Então, aqui foi o exemplo de um carrinho de parada cardiorrespiratória e no momento que você abrir esse carrinho, você vai observar aqui, ó, a organização, cada medicamento no seu lugar, cada ampola no seu lugar e cada compartimento, cada setor, mini setor, ele está o quê? Identificado, tá certo? E aqui, ó, o exemplo de uma ambulância do SAMU, certo? A ambulância do SAMU, onde vocês estão vendo aqui, ó, o extintor, que é obrigatório, os balões de oxigênio. Vocês estão vendo aqui, ó, as pranchas, né, com os colchins. Vocês estão vendo aqui a maca. E olha os colares cervicais onde é que estão, os cones para poder fazer a identificação e fazer a sinalização correta do local. E aqui, ó, se vocês analisarem aqui, tem uma bolsa que eles geralmente utilizam. E eu vou abrir essa bolsa para mostrar para vocês como funciona essa bolsa, tá certo? Então vamos lá, aqui, ó, uma bolsa do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? E aqui você vai observar, ó, cada ampola no seu devido lugar. E aqui eles identificaram como? Fizeram a identificação através de um esparadrapo, né? A identificação aqui foi feita através de um esparadrapo. E tem gente que vai ficar olhando de fora e ainda vai ficar criticando. Mas o principal aqui é que está cada ampola e cada material no seu devido lugar e independente que seja com esparadrapo, independente que seja com a fita, independente que seja grampeado, independente que seja bem feitinho no computador, o importante é que está cada coisa no seu devido lugar e ela está identificada, certo? Então, essa é a bolsa e uma das formas que eles utilizaram para fazer a organização das ampolas de medicamentos. Em outras partes dessa bolsa, você vai ter outros materiais, algumas talas moldáveis, e vocês vão ter muito mais materiais nessa bolsa aqui, ataduras. Aqui a gente está exemplificando as ampolas com os medicamentos para deixar bem claro como funciona de forma simples e bastante efetiva a organização. Nós iremos falar agora sobre 4 ferramentas da organização, 4 ferramentas básicas da organização que nós vamos trabalhar essas ferramentas, certo? Nós iremos trabalhar uma por uma e eu vou explicar para vocês como nós utilizamos essas ferramentas, ok?
Então, nós iremos falar sobre fluxograma, organograma, cronograma e sociograma. Então, fluxograma é um gráfico de levantamento de rotina que representa a sequência de um processo. Pode ser a sequência de um processo, a sequência de um procedimento, a sequência de uma ação, visualizando as operações, visualizando cada etapa, cada momento. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês fluxograma. Essa palavra grama aqui, ó, grama, quando ela estiver ligada com outra palavra e ela vier depois, ou seja, ela vier no sufixo, essa palavra grama, ela vai significar isso aqui, ó. Grama significa gráfico. Grama significa gráfico. E fluxo, deixa eu mudar aqui a cor. E fluxo, o que é que vai significar aqui fluxo? Ó? Fluxo vai significar aqui, ó, a sequência. Fluxo significa a sequência. Então, qual é a importância de um fluxograma? Qual é a importância de um fluxograma para a enfermagem? Né? Na aula passada, fizemos algumas informações e eu vou passar para vocês um protocolo que nós falamos na aula que nós vimos sobre desmaio, né? Como fazer o protocolo como fazer um protocolo para fazer um atendimento à vítima. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui ó, um fluxograma. Eu vou colocar agora o fluxograma de um protocolo. Então vamos lá. Número 1. Então vamos imaginar aqui, ó, número 1. Número 1, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Avaliar o quê? O cenário. Não é isso? Avaliar a cena. Número 2, você vai fazer o quê? Biossegurança. Número 3, você vai fazer o quê? Se aproximar de quem? Da vítima. Número 4, você vai fazer o quê? A avaliação primária, que é aquela avaliação que eu passei para vocês. Avaliação primária. X, A, B, C, D e E. Se você suspeitar que o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, aí você muda. Você faz o X, C, A, B, D e E. Ok? Então, veja aqui o fluxo. 1. Avaliar o cenário. 2. Biossegurança. 3. Se aproximar da vítima. 4. Fazer a avaliação primária. Tem hemorragias gravíssimas? Como é que tá as vias aéreas e a cervical? Como é que está a boa respiração, a respiração dessa vítima? Como é que está a circulação? O coração ainda está batendo? Como é que está o distúrbio neurológico? E, se necessário, a exposição da vítima. Número 5. Após você fazer a avaliação primária e você perceber que vai precisar de ajuda, você vai fazer o quê? Pedir ajuda. Tá certo? Observou que existe a necessidade de pedir ajuda. Você vai lá e pede ajuda. 192. Você vai pedir ajuda.
192, 192, 193, 192. Você vai fazer 192 ou 193. Ok? 192 ou 193. Então, número 6. Aí você vai iniciar os procedimentos se você tiver segurança no que você está fazendo. Então, observe aqui, ó, eu vou grifar aqui com outra cor. Vou colocar aqui de amarelo. 1, 2, 3. Então, você veja, 1 primeiro, 2, 3. Daqui do 3, você veio para o 4. Aí você tem aqui o 5, você tem o 6 e assim sucessivamente, ok? Dependendo do procedimento, isso pode ter quantas etapas forem necessárias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que do número 1 até o número 6, onde nós vimos aqui, ó, avaliar o cenário, biossegurança, se aproximar da vítima, fazer a avaliação primária. E na avaliação primária já tem um fluxograma, né? Eu vou colocar aqui, ó. Na avaliação primária, você já tem que seguir também um fluxograma, ó, X. Você tem que seguir aqui o X, o A, o B, o C, o D e o E. Ou o X, o C, o A, o B, o D e o E. Tá certo? Ou um ou outro. Quando chegar na avaliação primária, já na avaliação primária você já vai ter outro fluxograma, outra sequência. E aí você vai observar que essa etapa do início até o final dela, dependendo do que você necessite, do que você avaliar, de qual será o teu objetivo e qual será o procedimento que você está realizando, aqui pode chegar em 12, 13 ações que você vai ter que entender qual é o passo a passo que você vai seguir. E esse passo a passo, do primeiro até o passo último que for necessário, esse fluxograma, esse gráfico, você vai visualizar etapas, passo a passo, e esse gráfico vai ser chamado de quê? Fluxograma. Certo? Então, repetindo, grama significa o quê? Gráfico. Fluxo significa o quê? Uma sequência, um passo a passo. Certo? Então, toda vez que você visualizar um gráfico que visualize a sequência de um procedimento, a sequência de uma ação, a sequência de um protocolo, esse gráfico vai ser chamado de fluxograma. E por que isso é tão importante para a enfermagem? Porque se você se aproxima da vítima, imagine que você pulou aqui, ó, a etapa 1 e a etapa 2. E você vai direto para onde? Para a aproximação da vítima. O que é que pode acontecer aqui? Tem gente que às vezes se emociona tanto que vai direto se aproximar da vítima. Ela não avaliou o cenário, ela não se protegeu e ela se aproxima direto da vítima. E muitas vezes, o que é que acontece? O socorrista, o profissional, vira uma vítima e às vezes até mais grave do que a própria vítima. Por quê? Porque se emocionou tanto que quis ir lá correr, se ajudar, mas pulou etapas, pulou a sequência, pulou o passo a passo, pulou o fluxograma correto, não fez o protocolo exato. Quando você vai lá trabalhar na sua meta, como na primeira aula eu falei, tem muita gente que coloca todas as etapas certinhas, mas coloca na sequência errada. Se você errar a sequência desse passo a passo aqui, ó, você pode virar uma vítima. Se você errar a sequência desse passo a passo aqui, você pode matar muito mais rápido aquela vítima.
Por isso, a importância tão grande do fluxograma, para que você saiba quais são as etapas, saiba quais são os passo a passos, mas mais importante ainda do que isso, se essas etapas e se esse passo a passo, ele está na sequência correta. E aí daí tem a importância tão grande do fluxograma. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó, de um fluxograma de um curso. Esse curso aqui, ó, de graduação e licenciatura plena da UFPB. Aqui vocês observem que, e logicamente isso aqui não é para você não vai, isso aqui logicamente não vai estar na prova, mas aqui eu quero só que você observe aqui o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, estágio. Quero que você observe aqui, ó. Primeiro, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Fluxograma. Fluxograma. E aí você vai observar aqui, ó. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, oitavo período e nono período. O aluno que termina esse curso lá, ó, ele já sai com o quê? Ó? Com graduação e licenciatura plena. Certo? Então, veja, um curso de graduação onde ele tem 9 períodos. Aí eu pergunto, você pode começar esse curso direto pelo nono período? Não, tem que seguir a sequência, tem que seguir o fluxograma do curso. E ainda vou te dizer mais. Vou te dar aqui, por exemplo, pré-requisitos. Existem algumas disciplinas aqui que são pré-requisitos, ó. Por exemplo, aqui, ó, embaixo, tem dizendo aqui, ó. PR, pré-requisito. O que é que significa isso? Existem algumas disciplinas, isso aqui é só para exemplificar a importância do fluxograma. Existem algumas disciplinas que são pré-requisitos para que você passe para outras determinadas disciplinas. Exemplo, vou pegar aqui uma das disciplinas mais importantes, ó, semiologia e semiotécnica. 1, semiologia e semiotécnica 2. Tem outras disciplinas que também são pré-requisitos, e aí tem os números de cada um. Essas duas disciplinas aqui, ó, se você não for aprovado em semiologia e semiotécnica 1, você não vai para onde? Para os estágios. Como é o nome dessa disciplina no nosso curso de enfermagem, no nosso curso técnico? TBE, que é o quê? Que é Técnicas Básicas de Enfermagem. Se você não passa na disciplina de TBE, você também não vai para onde? Para o estágio. Então, a disciplina de TBE, a disciplina de Semiologia 1, Semiologia 2, Semiologia e Semiotécnica 1 e 2, elas são pré-requisitos para ir para o estágio. E isso é muito importante, por quê? Porque um aluno que ele não se deu bem, que ele não foi aprovado na disciplina, uma das disciplinas mais importantes do curso, como é que esse aluno poderia ir para o estágio? Não é? E a nossa escola, a gente faz questão que realmente o aluno não vá. Por quê? Porque o que é que acontece? Aqui mesmo na nossa cidade, eu já tive a oportunidade, esse mês agora que passou, eu fui num laboratório aqui e quando eu chego lá, os profissionais que vão lá retirar o meu sangue para poder fazer o exame são ex-alunos da São Vicente. Da última vez que eu levei minha filha para o hospital, a pessoa que fez a punção e instalou a venóclise, que instalou o soro na minha filha, foi uma ex-aluna da São Vicente. Então,
o fluxograma do curso, existem algumas disciplinas que são pré-requisitos e que são muito importantes que isso aconteça. Para quê? Para que nenhum aluno ele saia daqui da nossa escola e ele faça nenhum tipo de besteira lá fora. Mas o principal é que ele se destaque no mercado de trabalho. Porque, com certeza, essas pessoas vão cuidar de nós. Essas pessoas que estão se formando na nossa escola vai cuidar dos nossos filhos, como está acontecendo na prática, na vida real. Então, a responsabilidade para quem faz um curso da área da saúde é muito grande. Ok? Então, vamos passar aqui para a próxima. E aí nós iremos falar agora de organograma. Como eu falei na aula passada, grama significa o quê? Grama significa... O que é que significa grama? Grama significa gráfico. Organo lembra o quê? Organização. E aqui eu quero que você grife essa palavrinha aqui, ó, hierarquia. Então, toda vez que você visualizar um gráfico, então, organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização, ou seja, de uma empresa, permitindo destacar quem é quem nessa estrutura. Ou seja, eu consigo visualizar no organograma qual é o poder ou a posição na hierarquia daquela função ou daquela pessoa naquela empresa, naquele hospital. Não é? Então, quando você vai entrar em uma empresa, você precisa saber qual vai ser a tua função. Quem é o teu superior? Quem são os teus subordinados? Será que é importante a gente, quando entrar no hospital, quando a gente entrar em qualquer instituição, em qualquer empresa, eu saber quem é os meus superiores e quem são os meus subordinados naquela empresa? Qual é a minha função naquela empresa? Quais são as funções dos meus superiores? Quais são as funções dos meus subordinados? E quais são as duas instituições? Fazendo uma pergunta para você agora. Quais são as duas instituições que são exemplos de hierarquia no mundo inteiro, que utilizam muito essa ferramenta, esse gráfico, o organograma? A Igreja Católica e as Forças Armadas no mundo inteiro. Então aqui, ó, tem um exemplo. Aqui tem um exemplo de quê? Aqui tem um exemplo de um organograma. Quem é o superior nesse organograma? Né? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui essa daqui, essa coordenadoria metropolitana, por exemplo. Veja essa coordenadoria metropolitana aqui. A coordenadoria metropolitana, ela é superior às divisões, mas ela é subordinada ao corregedor geral. Então, muitas vezes em uma empresa, nós podemos ser superiores a algumas pessoas, mas podemos também ser subordinados a outras. Tá certo? Então, entenda no teu setor, entenda na tua empresa qual é
Quem são os teus superiores? Quem são os teus subordinados? Qual é a tua equipe? Isso é muito importante para que você entenda exatamente como vai funcionar a organização hierárquica daquele setor, daquela empresa. Porque se você não entende isso, quais são os problemas que podem acontecer, Tiago? Conflitos. Imagine numa sala de aula, por exemplo. Quem é a autoridade máxima na sala de aula? Professor. Se deixássemos os alunos, pessoal, vocês vão ficar aqui na sala de aula e cada um vai mandar no outro aí o que é que aconteceria com essa sala de aula. Não ia haver o papel do líder. Aqui, por exemplo, o corregedor geral, ele é o que dessa empresa? Ele é o líder. E uma empresa que tem líder, que tem a pessoa que coloca o caminho, que coloca o planejamento estratégico, que determina, essa empresa ela tem muito mais chance e muito mais probabilidade de dar certo. Certo? E aí você vai ter a possibilidade de diminuir conflito entre superiores e subordinados e a diminuição de conflito entre pessoas que têm o mesmo nível de hierarquia. Por exemplo, veja essas aqui, essas outras coordenadorias. Quatro coordenadorias são em setores diferentes, onde nenhuma coordenadoria pode ser superior à outra. Eles vão ser subordinados a quem? Ao corregedor geral, ao líder, nesse caso aqui específico. Se uma coordenação dessa quer dar ordem, quer mandar, quer subordinar outra coordenação, vai dar conflito e vai dar problema, porque as coordenações aqui, elas estão no mesmo nível de hierarquia e, por isso, vocês estão vendo aqui a importância de ver as funções diferentes. Se não houver as funções diferentes, pode também dar problema para cada um saber a sua função dentro do hospital e dentro da empresa. E agora vamos falar aqui E agora nós iremos falar aqui do gráfico mais utilizado de todos, que é o gráfico chamado de quê? Cronograma. Grama significa o quê? O que é que significa grama? Grama significa gráfico. Crono. Crono lembra o quê? Quando você fala em crono, você lembra de quê? Vamos colocar aqui do lado. Quando você fala de crono, você lembra de tempo. Grama. Lembra? Grama significa o quê? Gráfico. Crono. Tempo. Então, todo gráfico que você vê que tiver relacionado com o tempo, esse gráfico vai ser chamado de quê? Cronograma. Então, cronograma é uma técnica relacionada com a função de planejamento, possibilitando acompanhar e controlar qualquer programação, permitindo destacar a fase que está terminando e aquela que deverá ser iniciada. Então, exemplo de um cronograma. Você terminou o curso técnico em enfermagem, você vai assumir uma escala de plantão, não é?
no seu hospital. O que é que vai acontecer? Imagine que você vai assumir uma escala e você deixa eu ver aqui. Tchan, tchan. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pam, pam. Vamos compartilhar aqui novamente. Então vamos colocar aqui. Estamos falando aqui de cronograma. E aqui nós iremos apresentar aqui. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui alguns exemplos de cronograma para a nossa área da saúde, né? Exemplo. Quais são os exemplos, Tiago, de cronograma? Exemplos de cronograma. Vamos lá. Quando você assumir o teu quando você assumir a tua escala, escala de serviço. A tua escala de serviço vai ter os dias que você vai, a hora que você vai chegar, né? As horas de chegada, as horas de saída. Qual vai ser a equipe que você vai estar de plantão? Então você tem aqui dias, horas, a equipe. E o que mais? Dias, horas e equipe. Então, a escala de serviço, quando você visualiza a escala de serviço, 30 dias, 60 dias, quais são os dias que você está de plantão? Qual é a hora que você começa o seu plantão? Qual é a hora que você larga do seu plantão? Qual é a equipe que está naquele momento? O que é que você está observando? Um gráfico. Você observa na escala o que? Um gráfico. Você vai observar aqui um gráfico. E esse gráfico, ele está totalmente relacionado com o quê? Com o tempo. Certo? Então, escala de serviço é um exemplo de gráfico de tempo. E gráfico de tempo é chamado de quê? Cronograma. Ok? Então, escala de serviço é um exemplo. Certo? Vamos agora para outro exemplo. Outro exemplo de cronograma. Borracha. Aí apaga tudo. Vamos lá, borracha. Tirar a borracha aqui. E vamos colocar aqui medicação.
medicações. As medicações, o que é que vai acontecer? O enfermeiro vai chegar para você e vai abrir lá, ó, medicação. Você vai a medicação X, de 6, de 12, de 18 e de 24 horas. Então, você observe. Nas medicações, você consegue visualizar qual é a medicação que você tem que administrar, qual é a hora que você tem que administrar, e após você administrar essas medicações, o que é que você precisa fazer em cima da hora? Ó, riscar em cima da hora. Você precisa fazer o aprazamento, você precisa checar essa medicação. Por quê? Se você administrou a medicação e você não for lá para poder fazer e checar a medicação, pode vir um colega e aí, seu João do leito 24, ó, seu João nem tomou a medicação de 6 horas, ela vai lá e administra novamente. Tá certo? Isso pode acontecer. Então, administrou a medicação, vai lá e risca em cima da medicação para ficar claro que foi administrado. Se acontecer do paciente recusar a medicação, circula e coloca lá que o paciente recusou. O paciente recusou a medicação. Tá certo? O que você não pode deixar é de riscar a medicação, de checar e de fazer o aprazamento em cima dessa medicação. Então, você observe que na hora que for administrar as medicações, você também vai utilizar o quê? O cronograma, que é o gráfico que está diretamente relacionado com o tempo. Isso aqui é o que a gente está fazendo? É um planejamento, ó. O enfermeiro planejou administrar de 6, de 12, de 18 e de 24. Né? O médico diagnosticou um determinado tipo de problema no paciente e prescreveu as medicações. Quem tem a atribuição de abrir as medicações e deixar isso sistematizado é quem? O enfermeiro. Certo? E tanto o enfermeiro como os técnicos vão executar essa tarefa através desse cronograma, desse gráfico, desse planejamento que foi feito. Então, Tiago, quais são os gráficos que são mais utilizados? O número 1, o mais utilizado de todos, cronograma. O número 2, mais utilizado, fluxograma. Então, o gráfico número 1 de todos, cronograma, esse é o mais utilizado. Por quê? Porque nada pode ser feito sem o tempo. Qual é o gráfico, o segundo mais utilizado? Fluxograma. Por quê? Porque esse gráfico aqui, ele vai dar o quê? A sequência. Certo? Então, são os gráficos mais utilizados. Coloca os teus procedimentos, coloca o teu planejamento na sequência correta. Coloca também data para começar, data para terminar, dia e hora. Para quê? Para que você assuma um compromisso com você mesmo daquilo que você está fazendo. Tá certo? E tudo na enfermagem, ó, todas essas medicações aqui, elas deverão ser obrigatoriamente registradas. Tá certo? Então, esse é um exemplo de... E aqui, ó, é apenas um exemplo de... Aí é apenas um exemplo de um cronograma de atividades. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, número 6, atividade número 6, divulgar a proposta do plano institucional revisado. Vai ser feito quando? No mês de agosto. Então, quando você visualiza uma atividade, quando você visualiza o mês, ó, mês, ele está sendo planejado pelo mês. Tiago, esse cronograma pode ser feito por
semana? Sim. Esse cronograma pode ser feito por dia? Sim. Esse cronograma pode ser feito por semana, por ano, por mês, por dia, por hora, por minuto, por segundo. Toda vez que você visualizar um tempo, toda vez que você visualizar aqui, ó, o tempo, mês é tempo? Sim ou não? Sim. Toda vez que visualiza tempo, aí você lembra do crono. Crono é tempo. Ok? Então, aqui é um exemplo de que você pode fazer aqui suas atividades, planeje o que é que você vai fazer, por exemplo, se você é cuidadora de idoso, cuidadora de idosa, você vai colocar quais são as atividades, quais são os medicamentos, e você vai colocar as horas corretas desses medicamentos, do banho no leito, né? Por exemplo, podemos pegar aqui e vamos pegar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. E vamos colocar aqui, ó, por exemplo, quem cuida de idoso, você vai ter lá, ó, mudança de decúbito. Mudança de decúbito. Para quem cuida de idoso. Mudança de decúbito. Aí você vai ter lá, ó, decúbito ventral. Aí você vai ter decúbito dorsal. Aí você vai ter lateral direita. E você vai ter lateral esquerda. Então, você vai ter aqui 4 posições. A mudança de decúbito, ela geralmente é feita de quantas em quantas horas? De 2 em 2 horas. Para que essa mudança de decúbito é feita de 2 em 2 horas? Para que evite que o paciente pegue o quê? As úlceras por pressão ou escaras por pressão, né? As famosas feridas, né? Escaras, antigamente chamava também de escaras de decúbito. E aí você vai colocar, ó, de 2 em 2 horas, o paciente vai ter que virar nesse lado. Então, de 2 em 2 horas, aí você vai colocar, você vai abrir as horas, então 8, você vai abrir 10, 12, 14, e você vai colocar em cada hora dessa, se vai ser decúbito ventral, decúbito dorsal, lado direito, lado esquerdo, e aí você vai ver aqui, ó, a hora que vai ser feita e qual é o lado que o seu idoso vai ter lá. Fez aquele lado, risca naquele dia, certo? Fez o outro, ó, risca também naquele dia. Por quê? Você vai fazendo os procedimentos e você vai registrando tudo que você vai fazendo. E aqui, para a gente finalizar, nós iremos falar agora desse rapazinho aqui que é chamado de sociograma. Para a gente repetir, grama significa o quê? Gráfico. Sócio. O que é que significa sócio? O que é que você lembra sócio? Sócio lembra o quê? Ó, aqui tem dizendo aqui, ó, grupo social. Sócio lembra de quê? De sociedade. E o que é sociedade? Grupo social. E o que é um grupo social? É um grupo de
pessoas. Então, toda vez que você visualizar um gráfico que ele diz o que é que um grupo de pessoas pensam de outras, né? Permite conhecer a estrutura informal da organização, fundamentando-se na obtenção de resposta de um grupo social sobre o que pensam e sentem um dos outros. Quem é que pode dar aqui um exemplo um exemplo aqui de sociograma? Vamos dar aqui alguns exemplos de sociograma. Vamos lá. Sociograma, vamos colocar aqui. Sociograma. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Caneta branca. Então, vamos colocar aqui. Sociograma. Um gráfico que lembra o que é que umas pessoas pensam das outras. Quem é que poderia me dar um exemplo de um sociograma? Vamos lá. Vamos botar aqui. Pesquisa eleitoral, por exemplo. Uma pesquisa eleitoral que, inclusive, por exemplo, esse ano de 2020, nós teremos as eleições para prefeitos. E aí vai aparecer lá, o candidato A tem 35% das intenções de voto. Candidato B tem 17% das intenções de voto. Candidato C tem 12% das intenções de voto. Então, quando você visualizar o que é que um grupo de pessoas estão pensando uma das outras, esse gráfico, ele vai ser chamado de quê? Sociograma. Então, vamos aqui, ó. O que é que acontece muito que a gente faz? Tem gente que às vezes só trabalha na empresa quando... Tem gente que às vezes só trabalha na empresa quando ela vê o chefe na frente dela, né? E aí o que é que acontece? Esse sociograma a gente pode utilizar para descobrir como é que está a aceitação ou não de um determinado grupo de pessoas. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu chego numa empresa, numa construção, ou quando eu chego numa empresa, eu chego assim para a pessoa e digo para o A. Vamos imaginar aqui o A, e eu digo para o A. E eu vou fazer uma pergunta inocente, aparentemente inocente, mas eu vou dizer para o A, qual desses candidatos aqui, do B, do C, do E e do B, do C, do B, C, D e E, você gostaria de trabalhar? E aí o candidato A diz assim, eu gostaria de trabalhar com o candidato B. Aí eu pergunto para o B, aí o candidato B diz assim, o A diz que gostaria de trabalhar para o B. E aí o B diz assim, eu gostaria de trabalhar com o D. Aí o D diz assim, eu gostaria de trabalhar com o C. Canetinha. O B gostaria de trabalhar com o D. O D gostaria de trabalhar com o C.
E o C diria assim, eu gostaria de trabalhar com o candidato A. E o E, ele vai dizer assim, eu gostaria de trabalhar com o candidato. Vamos aqui escolher o candidato A também. Então, você vai observar o quê? Que aqui, o candidato A, deixa eu só apagar aqui esse B que eu fiz em cima. O candidato A, ele recebeu nessa votação aqui, desse grupo de pessoas, 2 votos. E aqui o candidato E, ele recebeu 0 votos. 0. 0. Então, provavelmente, esse candidato aqui, ó, o E, ele tem algum tipo de problema, de relacionamento com esse grupo. Ele tem algum tipo de problema de relacionamento com esse grupo. E provavelmente, nessa pesquisa rápida, que aqui é só para exemplificar, quem é o líder desse grupo? Provavelmente quem tem o maior poder de liderança e provavelmente quem poderia ser o líder desse grupo é o candidato A. Certo? Então, esse sociograma, você pode aplicar ele em qualquer situação, de qualquer forma, para você descobrir quem são os profissionais que realmente estão comprometidos não só na sua frente, mas principalmente quando você está distante. Certo? Então, vamos finalizar aqui. Então, nós iremos finalizar essa aula agora e nós iremos finalizar com essa frase aqui. Um fujão nunca vence e um vencedor, ele nunca foge. Então, todas as situações que nós enfrentamos, vá para cima, porque a possibilidade que você tem de vencer é justamente você fazer o quê? É você ir para cima daquilo que você quer. Então, a palavra fracasso, ela só vai existir se você desistir. Se você não desistir, essa palavra fracasso, ela não vai existir na tua vida. Tá certo? Então, obrigado pela atenção e estamos finalizando mais uma aula de administração e enfermagem, falando hoje sobre fluxograma, sociograma, cronograma e organograma. E se você utilizar principalmente o fluxograma e se você utilizar principalmente o cronograma, você já vai ter uma qualidade muito melhor nos seus resultados e na sua vida.